Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube dos novos vídeos que são colocados em nosso canal. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 191. Este estudo é sobre as almas, sobre o desenvolvimento de nossas almas, conceituando-se que fora do corpo físico, desencarnado, o espírito é denominado espírito. Quando está encarnado, é denominado de alma. Esta é uma denominação meramente didática, mas ela é importante para compreendermos que quando nos referimos a espírito, é a consciência desencarnada. Quando nos referimos à alma, é a consciência encarnada. E na pergunta número 191, Allan Kardec perguntou aos espíritos: as dos selvagens são almas no estado da infância? E os espíritos responderam: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E na pergunta número 191A, Allan Kardec perguntou: então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? E os espíritos responderam: do desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germen. Então, meus queridos irmãos e irmãs, ele fala da alma dos selvagens, seres muito primitivos que ainda existem no nosso plano, que ainda existem aqui no nosso globo, né? Espíritos muito primitivos, que são os espíritos encarnados na forma dos selvagens. Precisamos salientar que, vez ou outra, nasce ali, naquele ambiente selvagem, assim como existem pessoas bem intencionadas que se dedicam a estar na presença, nas selvas, nas savanas africanas, em diversos lugares, para desenvolver alguma espécie de desenvolvimento e proteção àqueles povos que ainda são muito primitivos. Mesmo assim, a grande maioria ainda tem uma consciência muito rudimentar. E existem aqueles espíritos missionários que reencarnam nos meios tribais exatamente para promover algum nível de consciência entre essas populações ainda primitivas que habitam o nosso planeta. E você observa nos diversos vídeos que em muitos casos há uma infância da humanidade ali presente, né? Com conceitos, com a falta de conhecimento, com a falta do desenvolvimento, ainda permanece conceitos bastante rudimentares em relação ao mundo civilizado. E é lógico que exige muita sabedoria para poder mudar isto, para que esses espíritos não sejam deslocados abruptamente do seu meio, para que numa tentativa de absorção cultural acabe desvirtuando completamente e até mesmo criando traumas terríveis, até com aquela imposição de cristianizar esses espíritos, que foi tentado e ainda é buscado pelas grandes religiões ditas cristãs, que acabam fazendo um grande mal àqueles povos, né? Que não conseguem entender que um espírito evoluído ou que Deus tenha mandado o seu filho para ser crucificado na terra, né? Eles não têm condições de entender esses processos. E o que acontece é que na tentativa de impor a eles estas religiões cristãs, acabam trazendo um grande mal, porque é preciso esperar a cada um o tempo do amadurecimento. Mas quando os espíritos dizem a Kardec que estas almas estão na infância relativa porque já possuem paixões, as paixões é o início do desenvolvimento. As paixões relacionadas ao seu mundo tribal é o prenúncio, é a ideia de uma mente que irá evoluindo ao longo do tempo, transformando-se à medida que adquirem conhecimento. Por isso que as paixões são sinais de desenvolvimento espiritual, mas não de perfeição. Os espíritos evoluídos são espíritos que equilibram a razão e a emoção num sentido de elevado aperfeiçoamento que leva o espírito à completa libertação exatamente das paixões. Então as paixões são o início, mas elas não sinalizam o aperfeiçoamento. E há uma nota interessante aqui de Allan Kardec, onde ele diz o seguinte: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal.
ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada uma das quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque ainda não a soube aproveitar. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa evolução é muito lenta. São bilhões de anos para chegar aonde chegamos. E mesmo nesse estado de consciência onde nos encontramos, ainda evoluímos muito lentamente. Até porque nós não destinamos ao nosso processo evolutivo espiritual a mesma energia e força e determinação que destinamos à conquista das coisas materiais. Sempre jogamos para um segundo plano aquilo que realmente é importante em relação à nossa vida espiritual. Mas quando nós superarmos essa fase, evoluiremos com certeza muito mais rapidamente. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.